Vamos lá. Boa tarde, Tereza. Tudo Tudo bem? bem? Boa noite já, né? Boa noite. Agora no inverno, esse horário já tá de noite. Já tá escurão Tudo, já. então tá jóia. Tá tudo controlado aí, crianças arrumadas. Tudo. Temos uma Minhas horinha para crianças já bater um estão papo. grandes, né? Minhas crianças já Ah, estão grandes, então não atrapalha, não. então Não tá. é igual a Júlia, né? Pois é. Então, eu até avisar aqui para o pessoal que tá ouvindo, né? Em princípio, a Tati ia participar comigo também, mas realmente aqui com criança pequena e com cachorro, esse horário acabou ficando bem difícil. Então vai ter que ser eu sozinho mesmo e espero não decepcionar quem está aí com a gente, né? É isso aí. Vamos lá. Tereza, a gente criou esse canal aqui, que é o Ser Engenheiro, né? A gente já se conhece de algum tempo. E eu queria primeiro justificar, né, o nome desse canal, o título desse canal, e justificar o convite para você participar, né? Que eu até de coração agradeço muito que você tenha disponibilizado esse tempo aqui para bater esse papo com a gente. Imagina, eu Tá? que agradeço. Então vamos lá. Ó, o Ser Engenheiro, né, é um projeto que a gente bolou, eu e a Tati, para realmente cuidar, né, ou evoluir o ser, a pessoa que está por trás do profissional. E a gente acha isso extremamente relevante, né, cada vez mais, principalmente nos dias de hoje. A gente vem de um evento presencial, né, o Ciclo do Concreto, no qual você já participou, não sei se todas as vezes, Quase todas, todas. quase todas, né? Pois É é. isso aí. E a gente tem um carinho muito especial com você pela sua participação, pela sua empolgação, por sempre divulgar, né, as coisas que a gente faz. E no caso do ser engenheiro, a gente está evoluindo essa questão do pessoal por trás do profissional do engenheiro. E eu quero bater um papo com várias pessoas de vários âmbitos. E eu considero que um âmbito extremamente relevante para essa evolução é a função que você faz, né? Eu queria então que você se apresentasse. Eu acho que o público todo que está aí talvez, né, te conheça, talvez não, mas eu É, acredito tem, que tem uns vários profissionais. ex-alunos entrando aí que eu tô vendo, Então que tá já bom. participou do ciclo do concreto. Pois é. Então, mas como esse vídeo ele vai ficar disponível, né? Ele vai ficar na nossa página. Eu gostaria que você se apresentasse, né? Falasse quem é você, o que que você faz, para a gente depois entrar realmente nos temas, nas pautas que eu coloquei aqui. Tá joia. Bom, na verdade, eu que agradeço, né, Johnson, o convite e todo esse carinho, né? E eu faço muita questão mesmo, porque a gente tem uma empatia na mesma visão, né? Nos mesmos pensamentos, nas mesmas vontades de que as coisas mudem, né? Na engenharia, no conceito, nas pessoas, enfim. Então, é com muito carinho mesmo, que eu sempre compartilho e estou sempre prestigiando. Bom, como você falou, né? Acho que todo mundo que está aqui tem aluno, tem ex-alunos, dando tchauzinho. A maioria das pessoas conhecem. Meu nome é Tereza, né? Sou engenheira civil. Eu falo que eu não gosto de falar muito quanto tempo eu tenho de formada, não, porque, né? Aí já começa a dedurar. Mas eu faço 20 anos de formada no final do ano agora, e Aham. na graduação, né? E também fiz o mestrado lá na Federal, já vai para mais de 10 anos que eu fiz o mestrado. E é bem mais, já vai fazer 10 anos agora em agosto que eu entrei na Newton, né? E lá na Uhum. Newton estou então desde agosto de 2010. Fiquei como docente muitos anos e agora, desde o final do ano passado, eu assumi a coordenação lá do curso de Engenharia Civil, né? Então, Uhum. tem uma construtora junto com meu marido, que é também engenheiro civil. Então, a gente atua na área, né, de predial, na grande maioria Uhum. das vezes. Mas o meu foco agora é realmente a coordenação lá na Newton, né, porque toma muito tempo. Esse tal de home office, então, nem se fala, né? A gente trabalha o É. dia inteirinho, da hora que abre o olho até a hora que dá conta de fechar o olho.
E então é isso, assim, um pouquinho de mim. Pois é, só essa apresentação sua já esclarece bastante, justifica muito a chamada para você vir participar com a gente, porque você está atuando em todos os âmbitos, né? E a ideia dessa live é falar sobre os desafios do engenheiro, né? Desse novo engenheiro que vai entrar no mercado, os desafios desse momento atual para o engenheiro. E você está tanto na área acadêmica como no mercado, vamos dizer assim, né? Então a gente vai trabalhar essa conversa aqui falando um pouco disso, porque não é mais exatamente igual, né, Tereza? Acho que tá claro para todo mundo que essas mudanças elas estão causando um impacto na área acadêmica, estão causando um impacto no mercado, estão trazendo uma forma nova de atuar, né? E que é extremamente relevante que os profissionais, tanto os que já estão no mercado, quanto os jovens que estão se formando aí com você dentro de sala de aula, enxerguem isso, né? E para poder dar os passos e avançar nesse mercado aí, né? Então eu queria que você me falasse um pouco assim da sua opinião a respeito, né, dessas mudanças, de como que você está sentindo esses impactos aí, de repente, tanto na área acadêmica quanto na área profissional, onde você se sentir mais cômodo para discursar, se seu foco agora é a coordenação, né? É, E aí a gente é, vai trocando ideia a respeito disso. a área acadêmica, né? Pois Uhum, é, então, na verdade, Johnson, eu acho que é inevitável, né, que vai ter mudança, que as mudanças já estão acontecendo, né, na área profissional, sem ser a área acadêmica, vamos dizer assim. A gente percebe, né, acredito que até a gente foi afetado bem pouco diante do cenário que a gente, né, estava esperando, mas uhum, obviamente a gente percebe, tive muitos alunos com contratos de estágios cancelados, logo uhum, que do início da pandemia, da suspensão né, das aulas, lá para 18 de março aproximadamente. Mas ao mesmo tempo, eu tenho também, até postei outro dia, e já peço até desculpas, que o objetivo não é ficar fazendo propaganda da Newton, mas né, já que eu vou falar algumas uhum. coisas, a gente acaba falando da Newton. Mas até Fica à postei. vontade, tá? O Tá, canal, João. o canal nosso assim, aqui não tem dessa não, é Então tá para bom. liberdade total, tá? Fica à vontade mesmo. Tudo que fizer parte do bate-papo aqui, Tá solta aí, não ótimo. tem? Em um shopping de Belo Horizonte aconteceu, não sei o que, não sei, ô, fala logo o nome do shopping e vamos embora, né? E vamos Fica tocar, né? tranquilo. Bom, mas até recentemente eu publiquei, porque eu fiquei muito feliz, porque bem em meio à pandemia mesmo, eu demorei a postar o vídeo. Eu postei Uhum, agora em meados de maio e já tinha um mês mais ou menos que esses dois ex-alunos entraram em contato comigo precisando de estágio, né, de estagiário, uhum, na verdade. Então eu fiquei super feliz porque em meio à situação que a gente está passando, eles estavam conseguindo dar emprego, né, enquanto tantos outros estavam perdendo. Então, eu acho que, na uhum, verdade, na parte, na área profissional, de obra, pelo menos o que a gente costuma a ver por aí, que é mais voltado para obras prediais, não consigo falar a respeito de grandes obras, né? Obras de massa, rodovias, essas coisas eu não tenho realmente nenhuma ligação. Mas uhum, em relação a predial, eu achei que foi bem pouco afetado diante de tudo que a gente esperava, mas foi, né? Foi afetado. uhum, A gente vê muita gente com medo de investir, né? Sem saber que agora não é o momento. Então, na verdade, a gente está esperando esse momento já faz alguns anos, né? E achávamos que em 2020 ia melhorar e deu no uhum, que deu, né? Do uhum, lado acadêmico, a gente vê muitas mudanças. Também volto a dizer que nós, lá na Newton, a gente foi pouco impactado diante do mercado acadêmico. É, a- uhum, Isso é comum, né, em qualquer área, a gente saber de dados, né, das concorrentes e de tudo aquilo que tem no mercado. Então, a gente estava com um índice de 4% menos de uhum. evasão, né, de trancamento de matrícula, e 4% do que as outras, e 4% a mais
Ah, agora eu esqueci aqui. Depois eu lembro e comento. Mas, enfim, era em relação a isso, assim, de da gente ter conseguido manter de acordo com o que a gente tem feito lá, sabe? Mas Uhum, mudanças sem parar, né? Mudança para os alunos, mudança para os professores. A gente teve uhum, professor que no início da pandemia ele mal sabia usar um computador. E uhum. agora, recentemente, ele estava fazendo umas lives que estavam dando mais de 300 pessoas nas lives dele. Olha só, tá vendo? E aí eu fiquei rindo, né? Falei, como que ele estava conseguindo fazer se ele nem computador ele estava sabendo ligar, né? Mas aí vai É, contando com a ajuda de pois família. é, Mas a gente teve muita mudança. pois é. E aí é esse tipo de situação, Tereza, que eu queria enfatizar mais. essa, romper essa barreira, sabe, de sair do presencial e vir para o virtual, né? A gente está falando de mudanças para os profissionais e então os professores estão tendo que fazer essa migração. Alguns têm mais facilidade, com certeza, outros têm menos facilidade no começo, depois vê que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Como o exemplo que você acabou de descrever agora. Mas o objetivo aqui é que os alunos comecem a enxergar que isso faz parte agora da vida deles também, e principalmente dessa transição deles para o mercado, né? O mercado que eles vão entrar dificilmente vai ser o mercado para o qual eles estavam se preparando anteriormente, Com certeza. nessa parte da comunicação, né? Então, como é que está sendo essa adaptação dos alunos? Você acha que eles estão enxergando que hoje, enquanto eles estão sentados ali assistindo uma aula, só com foco de aluno, daqui a pouco eles vão ter que estar desse outro lado e do ponto de vista da comunicação, né? Porque quando você senta ali para assistir uma aula, você só recebe, né? E daqui a Isso. pouco não, daqui a pouco você está numa empresa, está montando sua empresa, está fazendo reunião, e as reuniões hoje são nisso aqui, né? É. Como é que você está, o que você sente deles com relação a isso? Então, eu acho que sim. Eles estão, não digo preparado, né? Mas eu acho que estão atentos, alertas à situação. A gente teve Uhum, também um retorno bem positivo em relação a essas aulas. Graças a Deus, assim, a gente teve muito pouco problema, mas também por causa do curso, né? Que é a engenharia civil, aliás, qualquer uhum, outra engenharia, área de exatas. Mas, por exemplo, quem é de área de humanas está tendo um problema maior, porque não tem como fazer de forma alguma a parte prática, né? Que é através das uhum, clínicas, então não tem como fazer. No caso uhum, de exatas, no caso da civil, então a gente tem conseguido passar para o aluno bem próximo do que a gente consegue no presencial. Às vezes tem uhum, professor se superando, né? E aluno também mais satisfeito, inclusive. A gente brinca que uhum, fica com medo deles nem quererem voltar pro presencial. Muitos falam que preferem da forma que está sendo, porque é diferente de um curso EAD, né? Que são uhum, postadas as matérias e as pessoas entram de vez em quando e veem. A gente está lá uhum, no horário, né? Daqui a pouco entra o aula e eu tenho que estar entrando para dar aula. Então, eles têm uhum, gostado por causa da questão de transporte, às vezes, né? De não ter que fazer o trajeto. Eu mesma gasto mais de 1 hora da minha casa até a Newton. E uhum, então, esse lado eles têm ficado muito satisfeitos. E acho que eles uhum, percebem sim. Ao mesmo tempo, eu fico preocupada um pouco porque são muito poucos os que presencialmente, aliás, virtualmente, nas salas, né, virtuais, eles uhum, continuam trocando ideia. E aí eu até brinco com eles que professor sabe, a gente sabe quem que está lá e que entrou só para falar que entrou, para depois constar no uhum, relatório, e aqueles aham, que realmente estão participando, estão presentes. Mas eu acho que eles percebem, ontem a gente fez também um webinar falando a respeito disso, do aluno entender que daqui a pouco ele está no mercado de trabalho e que ele tem que uhum, saber falar, saber se posicionar,
né, diante daquela pessoa, mas que realmente a parte da graduação, independente da gente estar de forma remota ou não, ela só nos dá um norte, né? Ela acaba não a vida que vai levando a gente pelos caminhos que a gente tiver que seguir. Mas assim, de maneira geral, eu acho que eles estão entendendo que não tem volta, né? Que daqui para frente, acho que não vai ser como era antes, pelo menos por um bom tempo. A gente ouvia falar aí, lia muitas entrevistas, muitas notícias falando que daqui a poucos anos a gente não vai ter mais as profissões que existiam anteriormente, né? E a gente, acho que eu, pelo menos, não imaginava que ia ser tão rápido e que seria através de uma pandemia. E eu acho que está sendo, essa entrada dessas profissões diferentes está vindo através da pandemia, por causa dos dos novos talentos, né, que estão surgindo de alguma maneira. A gente tem visto isso em diversas formas, assim, na área na área acadêmica, não só de professores, mas também como da parte dos alunos também. Não sei se eu te respondi. Sim, eu acho assim que a gente está num momento onde é importante que esses alunos, esses jovens engenheiros que vão entrar no mercado, eles enxerguem que, eu sei que é um clichê falar isso, né, mas que eles estão diante de uma grande oportunidade, porque eu acho que nesse momento as coisas meio que se igualam. E o que eu quero dizer com se igualar? Quero dizer que quando a gente vai entrar no mercado, que a gente cai na real, a gente fala assim, cara, eu estou formando num país onde formam, sei lá, milhares de engenheiros por ano, já tem milhares no mercado que estão aí até, né, muitos sem emprego nesse momento, e muito concorrendo com pessoas que já estão há muito tempo no mercado e que já têm o seu nicho, já tem ali o seu público, né? Então isso tende a dar uma depressão na gente, né? Fala assim, pô, como é que eu vou encarar tudo Como isso? que eu vou competir, né? Como é que eu vou competir com isso? E agora, nesse momento, eu acho que a coisa dá uma equilibrada, porque o cenário é novo. E o cenário é novo para você que está formando e é novo para quem já tem 30 anos de formado. Exatamente. E o cara que tem 30 anos de formado, ele está acostumado a fazer daquele jeito, sempre daquela forma, e agora ele também vai ter que sair da zona de conforto dele se ele quiser se manter no mercado. Com Um exemplo certeza. que eu costumo dar muito é com relação à parte comercial, né? Cada vez mais a gente tem aí os técnicos comerciais, né? E é super válido isso. Então, aqueles caras que são comerciais assim da vida inteira, que desenvolveram realmente essa habilidade, que vai fazer visita, que sabe o nome da secretária, que conhece a sala do cara que ele está visitando, que aperta a mão do cara, que chega na sala dele e olha a mesa dele, foto de quem que tem, qual o troféu que está ali, o que, que é valor para o cara. E isso aí são informações que esse comercial usa para desenvolver uma conversa mais suave, para depois entrar no assunto, Fazer né, uma da parte conquista, né, comercial. Johnson? Exato. Isso aí esse cara não tem mais. Ele tem que vir agora para esse mundo aqui, então ele perde um monte de referência. Agora, quem está formando, quem está começando no mercado agora, tem de repente essa oportunidade, porque você é um cara mais novo, você nasceu com o celular na mão, Com né? certeza. Ter a câmera, interagir com a câmera, de repente não é tanto um desafio para você, pode ser uma habilidade mais praticada, né? A gente se preparar. Uma coisa é você pegar, bater um papo com um amigo seu, e outra coisa, pô, você sentar, montar um cenário, colocar uma luz para o seu cliente te ver, né, de Com forma certeza. melhor. São detalhes que vão fazendo diferença. E de Exatamente. repente, isso aí é importante que eles enxerguem, porque de repente a pessoa está pensando só em formar e depois que eu formar eu vejo, né? Se ele já vai pensando nisso agora, né? Poxa, vou fazer uma reunião, como que eu envolvo essa pessoa que está lá do outro lado, como se eu tivesse presencialmente? Né? Se eu tenho um Isso gera, público. desculpa, isso gera, é o que você falou mesmo, é sair da zona de conforto, né? Porque Uhum, a gente tem que tentar conquistar a todo momento. Então, a gente fica o tempo inteiro, falo pelo lado aqui das aulas, a gente fica o tempo uhum, inteiro imaginando como que eu vou fazer para prender a atenção do meu cliente, que é o aluno.
né? Que é o aluno, Então, exatamente. aí a gente fica o tempo inteiro querendo, eu estou atualizando todos os meus slides, muito Uhum, sem tempo de atualizar, mas sempre uma hora e meia antes de começar a aula, eu estou colocando imagem nova, vídeo novo, né? Porque não que ele uhum, já tenha visto, porque o aluno não é repetente, mas de forma que vai ser mais atrativo, porque em sala de aula, né, é isso que você falou. Pessoalmente, a uhum, gente vê a cara do aluno, né? Eu falo com eles, quando eles não uhum. entendem, eu olho pelo rosto e falo, você não entendeu. Mas aqui pelo computador eles não falam. Então eu falo, gente, se Ah, vocês não perguntarem, eu não vou saber. E é isso, é sair da zona de conforto mesmo e tentar empreender. E a gente percebe isso por todos os lados, né? As pessoas uhum, que tinham muito medo, muito receio de mexer com a parte da informática, uhum. e tá dando baile, né? Já consegue marcar uma reunião, já consegue fazer um monte de coisa pela internet. E é isso, eu acho que você está certíssimo. A gente tem sempre que enxergar a metade do copo cheio, né? Em vez da metade do Exato. copo vazio. E eu acho que você enxergou perfeitamente, que essa questão de que com essa pandemia a gente está igualando, né, o Uhum, que está saindo, o que já tem pouco, o que uhum. tem 20 anos, o que tem 40 anos de profissão. Acho que você pontuou É, direitinho. é isso aí. Eu acho assim, num momento como esse aqui, por exemplo, a gente fica pensando como que eu posso envolver a pessoa que está do outro lado e como que eu posso envolver o público, né? Como que eu faço para ter uma atenção, como que eu faço com que essas pessoas se prendam? E eu queria dar aqui um exemplo. Então, eu tenho uma coisa que eu queria que você visse, e aí vamos ver se dá certo, né? A gente está, espero que sim. Eu não sei se você conhece esse cara aqui. Conhece? Conheço. Então tá, Por então isso que a escuta o que ele esposa dele está aí online, né? E não está lá assistindo uma palestra dele, porque ele está dando uma palestra agora. Eu sei, eu sei. Então escuta aí. Beleza. Essa semana eu recebi uma mensagem estranha. Dizia assim: você é uma pessoa vingativa? Se sim, preciso falar com você urgente. Fiquei intrigado com a. Liguei. Era o John que me mandou essa mensagem. E ele estava me perguntando isso porque queria me dar uma oportunidade para me vingar de você. Há 2 anos você fez um vídeo assim para mim. Me lembro muito bem. Eu lá em pé, no ciclo do concreto, e você falando sobre mim. Eu queria retribuir. Tem mais ou menos 10 anos, se não me engano foi em 2010, que você entrou para a Newton, né? Você fez a banca para professor e professora e ingressou na Newton. Desde então, são 10 anos de convivência contínua. Uma convivência que me dá muito prazer. Me dá muito prazer ter você perto de mim, eu estar perto de você e da sua família, do Dani, do Rafa, da Duda. É chover no molhado dizer as características que competem a você. Eu anotei algumas aqui, são tantas, mas eu não vou falar todas não. Detalhe. Eu quero ressaltar, Tereza, a sua competência como profissional. Eu quero ressaltar essa iluminação que você tem. Seu coração é um coração puro. É muito bom estar perto de pessoas assim. Sua solicitude gigante. Além do que você é uma pessoa super querida, não só por mim e pela minha família, mas pelos seus alunos também. Haja vista que você é homenageada todo o semestre. Deve ter tido uma ou outra exceção que você deve ter dado bomba indevidamente nos alunos. Mas a outra característica, e a última que eu vou falar, a mais importante, é que a gente já brinca assim, você é a melhor professora da Newton. Também pela sua competência e por tudo que você é. Quero deixar aqui um beijo para você e falar que está sendo um prazer poder dar esse depoimento.
Gracinha. Opa, Ah, não vale, e né? aí? Ah, Como é que com essa luzona que você põe isso aí, o olhinho vai brilhar, vai todo mundo aparecer, todo mundo ver. Ah, a Rogéria é muito bacana. Rogéria, Vivi, não sei se ela tá aí ainda. E foi realmente, eu brinco que são irmãos que, né, que a Newton me deu. E Rogério e Vivi são esses irmãos. Posso contar o tempo inteiro mesmo. É muito bom trabalhar com ele. Obrigada pelo carinho, né, do Rogério e pela sua homenagem, ô Johnson. Foi uma vingança muito bacana. pois Adorei. é. Obrigada. A intenção, Tereza, é essa mesmo, sabe? Assim, em primeiro lugar, é uma forma de retribuir, né, sempre suas participações e retribuir sempre, poxa, tudo que eu te ligo e te peço, você faz, você compartilha, você curte, envolve os alunos e tal. E isso é realmente uma retribuição. Eu queria que o Rogério tivesse a oportunidade mesmo de se vingar de você, porque eu Essa lembro que vingança é boa, né? ele segurou a onda, né, para chorar lá, mas não chorou e, bom, ia ter essa vingança. E principalmente, né, o objetivo, assim, já indo para o lado profissional disso aqui, é, era criar uma possibilidade, né? Olha só, eu costumo dizer que quando a gente faz uma live, a gente acaba fazendo meio que uma linha direta, né, entre as duas pessoas, e tem um público, tem gente que está aí, comenta alguma coisa e tal, mas fica meio que a linha e as flechinhas assim, né, as pessoas. E que o que eu queria mostrar é que no digital você consegue pegar e irradiar essa informação, irradiar a energia, né? Fazer a informação chegar mais além do que só um conteúdo técnico, sabe? Então, poxa, é a primeira vez que a gente está fazendo uma coisa assim, e eu achei que você ia ser a pessoa ideal para estar desse outro lado, Ah, para a gente para, mostrar, Johnson. sério, para a gente Não, poder se não vale. mostrar como que isso pode funcionar, né? Para as pessoas irem mais além do que, cara, live todo mundo está fazendo, É, né? Assim, fechou as ruas, né? O pessoal parou de ir para a rua, todas as empresas começaram a fazer live, com profissionais melhor ou pior preparados, mas começaram a fazer. E o que eu queria colocar aqui, né, principalmente, opa, chutei a câmera aqui, principalmente para os alunos, e tem 2 horas que a câmera está na frente da outra aqui, principalmente para os alunos, que se eles não fizerem algo mais, eles vão ser mais uma pessoa que vão fazer live, né? A gente tem que exatamente. buscar fazer alguma coisa diferente que envolva realmente o interlocutor do outro lado, que envolva o público que esteja assistindo, porque o mercado vai se desenvolver em torno disso aí agora, né? Então, realmente eu achei que você ia ser a pessoa, a vítima perfeita para estar desse lado Para aí. cair na vingança. Então, mas eu fico feliz, muito feliz mesmo pela, né, pela lembrança e por essa vingança tão boa. Vingança dessa eu quero uma por dia, né? A gente acaba ficando mais animado para trabalhar e assim, realmente não está sendo fácil para ninguém, né, Johnson? Eu falo que para todo mundo está muito cansativo emocionalmente, né? Fisicamente, realmente, por mais que como eu falei, por mais que eu estou economizando meu tempo em trânsito, né? Mas por estar em Uhum. casa, eu estou trabalhando muito, mas é muito, não é pouco não. Então acho que estamos Não, todos muito cansados e então isso acaba afetando. Quando a gente vê uma vingança dessa, dá uma reanimada assim nos ânimos. E te agradeço de novo e depois agradeço mais ao Rogério. Mas o que eu ia te falar é que eu também fico muito preocupada em relação a isso. Eu acho que a gente fica. Eu não sei se eu posso falar que nós brasileiros, não sei. A gente tem um pouco da mesmice. Quando começa a fazer uma coisa, todo mundo faz, né? Eu sei uhum. que a gente não está tendo outra opção a não ser o virtual, né? Seja por webinar, seja por live, seja pelo YouTube, seja por Instagram enfim, qualquer uma dessas ferramentas.
Mas eu fico um pouco preocupada realmente com isso, porque às vezes a gente fala também lá na Newton, eu preciso falar alguma coisa com o professor, mas eu tô com vergonha de chamar os professores para reunião, porque todo mundo fazendo reunião o dia inteiro, né? O tempo inteiro, seja na parte acadêmica, seja do lado profissional, porque eles também têm o lado profissional deles. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem um pouco mania de imitar, né? Então, um faz, aí o outro também faz, e aí aquele negócio que era tão interessante, que era tão novo, acaba ficando na mesmice. Então, eu acho que é isso. Eu acho que quem está formando, quem está saindo, né, para o mercado, como a gente já falou, não vai ter jeito, vai ter que se inserir nessa parte, né, tecnológica, mas realmente eu acho que a informação é o melhor caminho, né, para a gente poder ficar atento às novidades, mas a gente tem que conseguir, não sei te falar como, se você me perguntar como, eu vou falar passo. Mas eu acho que a gente tem que conseguir estar um passo à frente, né? Sempre, porque eu lembro muito de um professor meu, que acho que até já faleceu, que ele falava assim que a gente tem que, em relação a isso, que a gente tem que estar um passo à frente, ele dava o exemplo do primeiro boliche que teve em Belo Horizonte. Se não me engano, era lá no Olegário Maciel, se eu não estou enganada. E aí ele falava assim, vocês acham que E aí tinha sido vendido, acho que para o boliche do Del Rey, já não lembro mais assim, com detalhes. Mas ele falou, vocês acham que esse que abriu depois é que vai ganhar dinheiro? Quem ganhou dinheiro foi quem teve a ideia, e enquanto ela não é a mesmice, ele consegue vendê-la por um preço bom, né? Então, assim, acho que os jovens, né, os mais jovens, né, porque nós somos jovens ainda, né, Jones? Os que estão saindo agora no mercado, eles vão ter que tentar realmente ver essa parte. E eu acho que nunca é tarde também. Ontem, na webinar que a gente estava fazendo, tinha um aluno falando que ele tem 63 anos, está formando na engenharia mecânica, depois de ser formado há 26 na enfermagem. E aí ele querendo dicas assim, do que deveria fazer. E eu acho que o que a gente tem que fazer é isso, assim, tentar estar à frente, mas também fazer aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente acha que é o certo, que é o que você tem tentado fazer aí, né? Desde da criação do ciclo do concreto. Quem quiser absorver, que absorva, né? Quem tiver ouvidos, ouça. Mas quem não tiver, infelizmente, não vai se destacar de alguma maneira, né? Então, eu acho que tem que tentar descobrir o que é que faz com que a gente seja diferente. Porque se a gente continuar no mesmo, daqui a um tempo, o que está dando certo agora, né, por causa da pandemia, daqui a pouco tempo já não está dando certo mais. E quando a gente está falando assim de alunos, né, que tem 20 anos, 18 anos, 22 anos, aí que eles querem novidade mesmo, né? Então, não dá para ser o mesmo, porque hoje eles já conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, que às vezes na nossa época a gente não fazia. Então, a gente tem que tentar trabalhar voltado para o público mesmo, né? Eu acho que agora vão acontecer assim, algumas coisas, né? Acho que tem uma tendência ao profissional que se forme agora ter ou buscar mais a sua independência, né? Acho que o PJ está aí para a maioria dos casos, seja com uma grande empresa ou seja por conta própria, né? Então você tem essa tendência aí. E em ambos os casos né, de estar numa empresa ou de você montar a sua própria empresa, essa adaptação vai ocorrer. Por quê? Olha, vamos pegar um exemplo aqui que eu acho que é um mercado que vai crescer muito, tá? Que é a parte de inspeção predial, né? Saiu a norma de inspeção agora, felizmente as pessoas estão se conscientizando da importância disso, assim como há anos atrás as pessoas conscientizaram de que tinha que usar cinto de segurança, né? Agora as pessoas estão vendo, cara, ou você faz a inspeção do seu prédio ou a marquise vai cair, ou uma hora você vai ter um problema grave, vão morrer pessoas por causa disso. Então, felizmente, depois de um trabalho longo aí de uma equipe muito boa, que se dedicou a avançar essa norma, então isso saiu e eu acho que vai crescer bastante. E isso abre um nicho de mercado muito grande
com pouco recurso, né? Você precisa ser um profissional que esteja disposto a buscar edifícios que contratem a inspeção, que se tem a norma, deveriam ser todos, né? Tem que cumprir, né? Então, É isso aí. então você tem essa independência, você não precisa ficar no mercado buscando um emprego, sendo, cara, você pega lá, vai bater de porta em porta e vai montando o seu negócio e vai fazendo. Agora, é claro, isso tem a parte física e isso tem a parte digital, né? Tem a parte virtual, porque de repente é o que a gente falou, né? Da parte comercial agora já não é tão presencial, você vai ter que ter um contato mais digital antes de fechar o contrato e fazer a inspeção. Então você tem que Aham. ter um negócio, né, desse aqui, você tem que ter, de repente, uma melhor preparação do seu marketing pessoal, da sua página, né, do seu perfil do Instagram, se você quer ir atuar nessa área. Então, acho que são esses detalhes, né? Você tem que estar preocupado com a comunicação que você vai ter, tanto via redes sociais, como essa comunicação que a gente está tendo nesse momento com um interlocutor que você não conhece, né? Que você está Uhum. indo se apresentar a primeira vez. Você tem que desenvolver uma comunicação escrita, que é uma grande falha dos engenheiros, eu não sei se é Muita, na minha opinião, muita né? falha, com certeza. Porque a gente faz a inspeção técnica, ok, mas depois isso tem que ir para um relatório que tem que ser compreendido por síndicos, por moradores, por assembleias em geral. Então, eu acho que essas nuances, né, esses detalhes, têm que ser muito bem cuidados, né? A oportunidade está aí, mas Exatamente. depende da pessoa querer desenvolver e saber que é necessário desenvolver isso. É isso aí. Tem espaço para todos, né? Eu falo que eu lembro Uhum. muito de reportagem, quando há anos que teve aquele problema. é, eu sou boa de data, mas isso eu não lembro em que época mais ou menos que foi. Quando a gente teve racionamento de energia, Sim, sim. tem menos de 10 anos, porque eu acho que eu já morava na minha casa e tem 10 anos e pouco que eu moro Uhum. aqui. Bom, e aí eu lembro da reportagem que passava, né, que a tristeza era a falta de chuva, e aí todo mundo com racionamento, e os fabricantes de velas sorrindo, porque eles iam vender. Eu lembro direitinho dessa reportagem. E acho que a Ah, gente é assim, a gente se reinventa, né? Nós, ser humano de maneira geral, e acho que o povo brasileiro mais ainda, né? Porque a gente está acostumado a viver aos trancos e barrancos mesmo. Então, eu acho que uhum. a gente se reinventa com tudo, tem espaço para todo mundo, é o que você falou, só que a gente tem que saber, né, se posicionar, né, como é que você vai se portar diante de uma determinada situação. E é isso, assim, Uhum. a engenharia tem muito disso, de nos dar um leque muito amplo, né, para a gente seguir várias vertentes na engenharia. Eu acho que isso é Uhum. das coisas mais bacanas da engenharia civil, especialmente. E é isso, eu não, acho que não vai precisar nem você ter o emprego, né? Você vai ter um ofício. E esse ofício, Uhum. seja ele qual for, né? É, hoje em dia, pergunta para filho, né? Meus filhos estão com 14 e 10 anos. Pergunta para eles o que eles querem ser. Eles até não falam, não, em relação a isso, mas eles Uhum. falam, você é youtuber. Você Não é? precisa de graduação para ser youtuber? Aí eu falo, mas você tem que trabalhar muito, você tem que ser bom, porque também se esse youtuber que não faz nada e que não traz nada, né, de novo, não traz nada de conteúdo, de fato, não justifica, não. Então, eu acho que é isso, vai ser a mudança mesmo, e cada um tem que achar o seu cantinho no mundo, mas sempre fazendo da melhor maneira, né? Porque senão não vai ter jeito, não Uhum. é? Essa colocação aí eu acho muito interessante, né? Porque é fácil a pessoa hoje pegar uma câmera, montar uma página, né? E querer se lançar aí. Os engenheiros, né, podemos fazer esse tipo de coisa também, mas pensando sempre no conteúdo, né? O que você está aportando de valor? Porque, de repente, vamos pegar o exemplo que eu dei da parte de inspeção predial.
poxa, mas para fazer inspeção predial eu não preciso, né, ter meu perfil no Instagram ou minha página na internet, é só eu ir nos edifícios. Uhum. Ok, é verdade. Agora, qual que é o alcance que você quer ter, né? Será que essa pessoa está pensando que se ela faz um perfil adequado, né, com o que ela está desenvolvendo, entrega efetivamente valor para o potencial cliente dela, né, ela tem mais potencial de contratação, né, porque se a gente for no um a um, né, hoje em dia, é muito difícil. Com Acho que certeza. uma das mudanças grandes que a gente teve aí é que antes a gente conversava para fechar um negócio no um a um, e agora as pessoas têm oportunidades de alcançar muitas pessoas. Aham. Você deu um E exemplo no que às começo vezes de era pessoas ruim, e o que às fazendo vezes live com. parecia ruim não ficou, né? Pois é, Porque tem essa questão da gente não estar junto, da gente não conversar, da gente, né, mão na mão, mas tem a facilidade também de você conseguir falar com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então eu acho que é isso, é ver, volto a dizer, é ver a metade cheia do copo, né? E não a e, metade vazia. é, E é nesse quesito mesmo. e aí essa questão de enxergar isso como um desafio realmente, né? Principalmente, eu acho que a nossa profissão é uma profissão que é tradicionalista, né? A gente tem muita coisa arraigada, né? De formas de atuar. É claro, a gente tem baita tecnologia, avança todos os dias e tal, mas é um sentimento que eu tenho, tá, Tereza? Que o profissional em si acaba sendo aquele profissional mais fechado. E eu acho que a gente tem que dar esse passo aí, enxergar esse momento Amplitude. como realmente uma oportunidade mesmo, né? Volto a repetir, apesar de ser um pouco clichê isso, mas de enxergar como uma oportunidade para ter uma independência, né? Eu estava conversando ontem com o Jones, como eu falei, e uma das coisas que eu comentei é com relação ao profissional dentro da empresa de engenharia hoje. Vamos pegar uma grande empresa. Essas empresas começaram a fazer live. Quem que Aham. eles colocaram para fazer live? É o pessoal de combate ali, né? O pessoal É, da é. frente. E olha só, o alcance que esse profissional dessa empresa tinha antes, que era mais restrito de um a um, né? Ou de um para poucos, agora esse cara está virando a cara da empresa. Se esse profissional desenvolve uma habilidade ótima, né, ou muito boa, de comunicar com o público, de envolver esse público, e tem cada vez mais pessoas na live, não sei o quê, para a empresa é ótimo. Com Mas para o certeza. profissional, melhor ainda, porque é ele que é a cara. Né? E a empresa cada vez vai ter mais medo de perder esse profissional, porque ele passou a ser meio que o marketing da empresa. Então, olha Aham. só, a parte, como é que está tudo envolvido, né? Eu sou engenheiro civil, mas eu sou a cara de uma multinacional e que cada live que eu faço dá 300, 400, 500 pessoas. Poxa vida, Exatamente. E a isso é empresa vai valor ficar com medo de perdê-lo e ele com menos medo de ser perdido, né? Porque ele sabe que ele exatamente. pode alçar voos até maiores, talvez, né? E a gente vai adquirindo competência mesmo. Eu falo que até 2 meses atrás, se eu tivesse que preencher um currículo e perguntasse se eu tinha experiência em EAD, né? Porque a gente tem que ter toda uma experiência com a plataforma que está usando, para poder fazer prova, para poder mandar avisos, enfim. Eu falava que não. Agora eu já tenho, né? Assim, com 2 meses eu tive que adquirir a experiência no EAD, né? Não que eu queira ir para essa parte, mas eu tive que adquirir essa experiência, né? E a gente vai adquirindo à medida que, como é que a necessidade faz o sapo pular, né? E a gente É isso aí. vai adquirindo isso através dessas emergências. E eu acho que também, o que você estava falando do profissional, né? Se aquele profissional que é a cara da empresa, e como que ele vai fazer para envolver as pessoas, eu acho que isso tem que partir realmente de uma vontade. Eu acho que tem um dom da pessoa, com certeza, mas existem dons que são trabalhados, né? E a gente pode adquirir esses dons também. E quando a gente faz assim também
muito carinho, aquilo né, no que você está fazendo. Porque você estava falando e eu fiquei lembrando em relação, por exemplo, às minhas aulas, os meus slides das disciplinas que eu dou aula, eu passo ele para todo mundo. Quem quiser pode pegar. Aí logo que eu entrei na Newton, às vezes eu dava aula de manhã, tinha professor diferente à noite, e aí às vezes tinha um aluno que fazia uma disciplina comigo de manhã e outra com outro professor à noite, os professores nem estão lá mais. Aí eles falam, você sabe que ele usa o seu slide? Eu falei, sei. Tem uns que eu deixo, tem outros que usam sem me pedir, mas não, sabe, é diferente, é o mesmo texto, é o mesmo conteúdo, mas não tem a mesma pessoa apresentando, não tem a mesma pessoa falando, né? Não tem, às vezes o conhecimento da pessoa da outra é até maior do que o meu, mas é diferente a forma como vai explicar, como vai falar. Então, isso, e eu acho que é isso que a gente tem que levar mesmo nesse momento, a gente não tem que ter medo, né? Desde que a gente corra atrás, que a gente faça com competência, né, com responsabilidade, igual essas questões que vocês colocam muito aí, né, no Instagram, do ser engenheiro, no ciclo do concreto, com toda a responsabilidade do mundo, né, pensando principalmente a gente, engenheiro civil, a gente mexe com muitas vidas, né, porque se cai um prédio, mata muitas pessoas, né, se o viaduto lá do Guararapes, a gente teve sorte que estava em época de Copa, porque se não tivesse, tinha matado, era muito mais gente, né? Então, a gente mexe com muitas vidas. Não somos médicos, mas mexemos com muitas vidas, né? Eu acho que é isso, é cada um fazer o melhor de si mesmo, independente do que estiver fazendo. Eu acho que é por aí. E, enfim, Tereza, a gente tá caminhando aqui, já está faltando 15 minutinhos só, e eu sei que a live cai mesmo. Ontem, comigo e com o Jones, ela simplesmente cortaram, né? Então, vão só caminhando assim para algumas coisas de finalização aqui, tá? É, como é que, como é que você enxerga, né, vamos dizer assim, num curto tempo, né, num curto prazo, essa primeira geração que vai aparecer agora, que vai formar agora, como é que vocês estão fazendo com ela, por exemplo, com o TCC? Esse pessoal, eles já estão fazendo o TCC pelo Já, digital também? já. Por que eu estou Na falando verdade, isso? eu até acho que Só eu nem posso contar muito assim como que a gente está pensando em fazer, não, porque está em fase de formatação. Mas, na Uhum, verdade, o que a gente teve que fazer? Logo que suspendeu as aulas, então a gente teve que entrar em contato com todos os alunos que lá na Newton a gente tem TCCA e B, são 2 semestres. Então, o TCCA é uma revisão bibliográfica mesmo, e o TCCB, aí ele já tem que ir para a parte prática e transformar num artigo. Então, a gente teve que uhum, entrar em contato com os alunos, aqueles que já tinham prática para fazer, a gente teve que adaptar, assim, vamos tentar mudar, vamos fazer uma pesquisa, vamos, né? Então, a gente teve que adaptar. uhum, A gente tem os alunos que às vezes conseguiram manter, né, alguns ensaios, porque trabalha em algum lugar que tem como fazer, porque na Newton realmente não foi possível, né, porque suspenderam tudo mesmo. Mas a gente já está pensando de forma online. Inclusive, a banca de TCC vai ser online. Tem uhum, acontecido colação de grau online, né? As colações de grau estão sendo feitas toda semana por Zoom, porque os alunos, foi tudo suspenso 3 dias antes da colação de grau dos alunos, em março. E aí os TCCs também, as bancas vão ser online e a gente vai tá programando na verdade a gente vai tentar transformar como se fosse uma revista digital. Então vai ser a uhum, forma da apresentação dos alunos, né? Como se fosse aqueles pitches que têm sido feitos hoje em dia. Então, assim, acho uhum. que é isso, não tem jeito de não entender que virou digital, né? Que o mundo é digital mesmo. Mas sim, eles já estão cientes. Tá. Por que eu estou provocando essa parte da conversa, né? Porque você comentou, né, a questão de dom, né? A pessoa às vezes tem um dom de comunicar, de se sentir à vontade diante de uma câmera e tal. Mas a questão, a realidade é que isso é uma habilidade, né? E Aham, como qualquer habilidade,
ela é treinável. E eu acho que a gente vive um paradigma, principalmente o engenheiro, ele vive um paradigma que isso bloqueia ele. Né? Eu faço engenharia exatamente porque eu não quero, não quero, não sou de humanas, não sou comunicativo, né? Eu quero Isso, sentar na cadeira, meu número ali e tal, não sei o quê. Mas isso é um paradigma total e é uma habilidade, né? A comunicação assim é uma habilidade, toda habilidade é treinável. Escrever é uma habilidade, toda habilidade é treinável. Você só precisa buscar quais são os recursos que eu preciso ter para desenvolver essa habilidade, né? E uma dica eu posso dar aqui claramente, eu era, né, não que eu seja o melhor do mundo comunicando com a câmera, mas me sinto totalmente à vontade para isso hoje. E como é que isso começa? Cara, fazendo. Pega a câmera, olha para ela todo dia, toda hora e começa a falar igual um doido, né? E depois veja você mesmo, uma vez, outra vez, outra vez, outra vez. Cara, você vai chegar uma hora que você vai ver que não é tão difícil assim, não é um bicho de sete cabeças. Você começa a acostumar com a sua voz, acostumar com a sua imagem e vai praticando, né? Então, exato. eu estou comentando isso porque os alunos que vão precisar passar por essa etapa, quanto mais preparados eles estiverem para ir desenvolver o TCC, né, discorrer sobre o TCC, porque de repente o cara tem um trabalho técnico fantástico, mas pelo fato dele ter que fazer isso através de uma câmera, a apresentação fica muito ruim e joga ele para baixo. Sim. Né? Então, Uhum. faz Mas muita diferença, né? A apresentação faz muita diferença. com certeza, mas é importante que eles tenham isso. Até bom você falar que às vezes a gente cria alguma coisa para fazer tipo como é que a gente fala mesmo? Quando faz antes, uma prévia, né? A gente fazer uma prévia com eles, assim, por causa disso. Porque é o que você falou, a gente não vai poder levar em conta essa destreza diante das câmeras, né? Mas eu tenho a sensação, depois eu te conto, porque vai ser agora no final de junho. Eu tenho a sensação que eles vão ficar menos incomodados, menos nervosos do que no presencial. Por causa Olha só disso que que você bom. falou, eles já nasceram mexendo no celular, né? Eu Uhum. não gosto de falar, não, mas eu tenho aluno que nasceu quando eu tirei carteira de motorista. Então é complicado, né? Então eles se dão muito bem com isso. Eu acho que às vezes eles vão se sentir melhor, né? Apesar que eles não estão treinando a fala, porque como eu disse, eles não participam da aula, não gostam de ligar a câmera porque eles ficam assistindo deitado, né, de Uhum. pijama, então eles não gostam de ligar as câmeras, mas eu acho que eles vão Uhum. sair melhores até do que, pelo menos em relação ao nervosismo. Eu acho que vai ser melhor Uhum. do que o presencial. Acho que vai ser. Uhum. Vão tirar de letra. Eu te Então, tá conto. jóia. Tá jóia, então. Tereza, ó, falta pouco tempo realmente, então, assim, só encerrar te agradecendo de coração essa participação, eu acho que foi Imagina. muito útil, muito válida, né? Eu espero que vários alunos, vários jovens profissionais escutem essa mensagem, né, que a gente transmitiu aqui, busquem desenvolver essas habilidades aí complementares, né, para a nossa profissão, que cada vez são mais necessárias, né? Com certeza. Comunicação, liderança, empreendedorismo, né? Tudo isso vai fazer parte hoje do nosso dia a dia e que dê tudo muito certo, muito sucesso aí para você. Eu aparecendo só para agradecer, Tereza. Imagina, Tati. Eu que agradeço, gente, o convite. Muito obrigada pelo carinho, obrigada por fazer a mensagem, essa vingança tão gostosa aí que foi a vingança. E obrigada mesmo pelo carinho. E você sabe que não tem que agradecer. Johnson fica agradecendo apoio nas divulgações, na ajuda com os alunos. Não tem que agradecer. A gente está junto e a gente é companheiro, né? A gente é colega de trabalho. Eu sempre falo isso com os alunos. A gente tem que ser companheiro, não tem que ser rival. A gente é companheiro, né? E é um pelo outro, né? Isso aí. Tô sempre às ordens. Muito obrigada, viu? E é isso, foi a estreia, né? Foi Pois a estreia é. das lives do Ser Engenheiro. A estreia do Olha isso, bate-papo. olha a responsabilidade. Eu só não consegui acompanhar o que estava escrevendo, viu, Tati? Acho que você escreveu alguma coisa e tem uma pessoa. Ah, foi Bruna falando, após que independente da aula ser virtual, né? As aulas estão ótimas. Eu não consegui acompanhar o que estava sendo falado.
Mas é isso, obrigado, viu? Eu vou para uma aula agora. Pois é, vai lá, vai lá. Muito obrigado, obrigado, gente. Um beijo, viu? Até, tchau.